Olá, então bom dia a todos. Não sei quantos irmãos tem na célula. Eu estou gravando esse vídeo para um retiro dos irmãos em Israel. A Vivi me pediu para eu falar sobre a oração comunitária e a vida de oração na oração comunitária. Eu gostaria de rezar uma Ave Maria. Eu vou rezar em português. Vocês rezam na língua que vocês estiverem mais confortáveis, porque essa é a quarta vez que eu tento gravar o vídeo e sempre tem algum problema. Eu rezo para que dessa vez tudo ocorra segundo a vontade de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Então, meu nome é Felipe, eu sou consagrado da comunidade Aliança Shalom, sou natural de Fortaleza, nasci no Brasil. Hoje eu moro na Áustria, sou casado, estou esperando o meu primeiro filho. Eu já estive em missão no Canadá, na França, em outras cidades aqui do Brasil. E hoje eu estou na Áustria, como eu já havia falado. Eu entrei na comunidade em 98, eu tinha 17 anos, um pouco antes de completar 18 anos, e eu sou um irmão que quero partilhar com vocês sobre a oração comunitária. Para falar sobre a oração comunitária, antes de falar sobre o momento de oração comunitária, onde nós rezamos juntos, eu queria falar um pouco sobre a oração comunitária enquanto oração que edifica uns aos outros. Nós nos edificamos uns aos outros na oração comunitária, mas não simplesmente naquele momento de oração. Nós edificamos uns aos outros quando nós rezamos uns pelos outros, quando nós rezamos uns com os outros e quando a nossa oração ela é construção da vida comunitária. Eu sei que, porque eu já tenho muitos anos de comunidade, especialmente nos tempos vivendo em missão, às vezes a gente sofre um desafio muito grande de querer ver os frutos imediatamente, porque faz parte da nossa cultura, do nosso tempo de hoje. Nos nossos dias, nós não temos mais o costume de esperar. Nós temos a necessidade das coisas sempre rápidas, nós queremos soluções fáceis, nós queremos uma internet mais rápida, nós queremos sempre a resposta assim que nós perguntamos. Então, nós desacostumamos a esperar. E às vezes, no reino de Deus, na economia da salvação, a vida de oração e a vida espiritual ela é feita de esperas. O nosso crescimento e a nossa vida espiritual, ela é como uma vida orgânica, né? Ela é como uma vida, como uma planta que você precisa aguar, precisa alimentar, e ela vai crescendo de forma misteriosa e um dia ela está grande. Ninguém percebe o crescimento de uma planta ao ficar olhando para aquela planta. Mas à medida que o tempo passa, nós vemos a planta crescendo. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual ela é feita dessa forma. Nós não percebemos a evolução da nossa vida espiritual, mas ela aos poucos vai crescendo. Então, nós precisamos, assim, o fato de não ver o fruto, o fato da gente lutar, da gente suar, da gente se cansar para construir o reino de Deus, é muito cansativo. E quando nós não vemos os frutos, isso se torna mais ainda exaustante. E aos poucos nós temos a tendência de desanimar. A gente que começou tão empolgado, feliz por ter sido tocado por Deus, e a gente queria dar a vida, e a gente entrou na comunidade para dar a vida mesmo, e a gente era super aberto aos dons,
e Deus falava pela gente na oração comunitária, e Deus soprava os carismas, e os carismas aconteciam, e o dom de línguas era sempre novo, e as profecias eram uma surpresa até para nós mesmos. E aos poucos, com o tempo, isso vai sumindo, né? Aos poucos, com o tempo, a gente vai perdendo, fraquejando. Mas isso não é errado, não é pecado. Na verdade, é muito normal, porque nós somos seres humanos, nós nos cansamos. Nosso vigor da juventude vai passando. Né? Eu entrei na comunidade, eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 34. Eu ainda sou jovem. Mas eu não tenho mais o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 17 anos. Eu não consigo mais me recuperar de uma vigília como eu me recuperava assim que eu entrei na comunidade. E assim, a tendência é piorar daqui pra frente, né? Então assim, às vezes a gente vai esquecendo. Eu me lembro que quando eu entrei na comunidade, no meu tempo de vocacional, eu ia para a oração comunitária com uma certa surpresa, assim, não uma surpresa, uma expectativa. O que será que Deus vai fazer hoje? Que é o tempo que a gente está descobrindo a oração em línguas, o repouso no Espírito, graças à profecia, as tantas coisas, né, os dons de ciência, de sabedoria. Né? Era tão bom aquela oração comunitária, e às vezes. E aí, com o tempo, vai passando, essas manifestações do Espírito vão diminuindo. Mas por que os dons do Espírito vão diminuindo? Como eu falei, o primeiro ponto é o cansaço. Realmente, às vezes, a gente cansa, a gente é fraco, a gente é ser humano. Então, a gente está cansado. E aí é muito mais difícil a gente se concentrar e se colocar na oração comunitária de todo o coração, quando a gente está muito cansado. Mas o ponto é exatamente o que tem relação a isso. Nós estamos cansados e aí a nossa tendência é não colocar o coração todo. E esse é um grande perigo que nós corremos. Porque se a gente não vai todo para a oração comunitária, a gente se dispersa e a gente não escuta a Deus. Às vezes também a gente vai para a oração comunitária pensando em nós mesmos. E aí quando a gente vai para a oração comunitária pensando em nós mesmos, o que será que Deus vai falar para mim? Normalmente Ele não fala nada para mim. Deus, na oração comunitária, Ele fala para o outro. E quando a gente está aberto a escutar o que Deus vai falar para os outros, Deus se manifesta, Deus edifica a comunidade e a comunidade inteira cresce. A nossa oração comunitária, o centro da oração comunitária são os irmãos. O centro da oração comunitária, mais do que os irmãos, é Deus mesmo. É o outro com O maiúsculo. É o todo outro, o que é completamente diferente de mim. Porque Deus não se cansa, gente. Esse é um grande consolo do meu coração. Deus não se cansa. Deus não cansa. Deus não cansa de me amar. Deus não cansa de me perdoar. Deus não cansa de se derramar em amor e graça por mim. E Deus não cansa em se derramar em amor e graça por você. Então Deus, Ele deseja, porque Deus não se cansa, Deus deseja te dar todas as graças que Ele tem para te dar hoje. Mas para te dar essas graças que Deus tem para te dar hoje, você precisa se abrir. E mais do que isso, para que Deus te dê as graças que Deus quer te dar hoje, você precisa estar aberto para dar essas graças aos seus irmãos. Quando a gente... eu acho que esse é o segredo de uma vida comunitária, uma vida de oração mais intensa, é viver em relação aos outros. À medida que eu estou falando, me vem agora à mente uma passagem das regras, dos escritos, onde, desculpa gente, eu sou velho, eu chamo de regra ainda, mas são os escritos, onde Moisés vai falar de amor esponsal, ele fala que existe, né, a única forma, a forma que Deus nos deu, não sei se ele diz a única, mas assim, a forma que Deus nos deu para amar aquele que tanto nos amou, é amando aqueles a quem o Senhor ama. Como é que eu vou melhor amar a Deus
amando aqueles a quem Deus ama. Porque aí, carta de São Tiago, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo se eu não amo meus irmãos que eu estou vendo? Ah, Felipe, você está entrando num negócio moralista aí, tem que amar o irmão. Eu já cansei de ouvir que tem que amar o irmão, mas eu não quero amar o irmão não, porque esse aqui é um chato. É verdade, quando a gente começa a morar muito tempo com aquela pessoa numa missão, não necessariamente morar assim, mas conviver com aquela pessoa há muito tempo, a gente acaba achando aquela pessoa chata. Porque a gente já conhece os defeitos, a gente conhece as qualidades, a gente conhece onde é que o sapato aperta, e está todo mundo sofrendo junto, então a gente acaba se acostumando com aqueles irmãos que Deus dá, e a gente acaba achando uns aos outros chatos, e a gente perde a vontade de dar a vida por aquele irmão. Porque assim que a gente está conhecendo o irmão, a gente está disposto a dar a vida por ele e tudo mais. Mas à medida que a gente vai conhecendo os pecados dos nossos irmãos, aquela vontade de dar a vida pelos irmãos começa a cair, né? A gente começa a dizer, eu não sei se eu vou dar a vida por ele, não. Mas por quê? Porque às vezes a gente fica frustrado com os pecados uns dos outros. Eu tenho certeza que os irmãos ficam frustrados com os meus pecados também. Se Deus der a graça de nós vermos os pecados uns dos outros, a gente se mataria, a gente não ia para canto nenhum. Mas aí é que está a grande graça da comunidade. Porque Deus, como Deus não se cansa de nos perdoar, e como nós não nos cansamos de ser perdoados por Deus, aí é que está a graça da dinâmica. É um grande desafio de querer perdoar o outro. Um grande desafio de dizer assim, eu desejo perdoar, eu desejo amar, eu desejo amar. Por quê? Não porque eu sou obrigado a amar, mas eu desejo amar porque Deus o ama. E aí, assim, à medida que a gente vai vendo os pecados dos irmãos, a gente tem uma tendência de esquecer das virtudes dos irmãos e começar a prestar atenção só nos pecados. E a gente esquece, isso aí é chave e é muito importante, a gente esquece que o irmão está na comunidade para ser santo tanto quanto eu. Meu irmão, os seus irmãos, esse pessoal, essa pessoa que está aí do seu lado na comunidade, ela está na comunidade para ser santo, tanto quanto você. Porque eu acredito que você esteja na comunidade para ser santo. Mas às vezes a gente esquece. E aí o que acontece? Porque a gente começa a ver os pecados dos irmãos, a gente esquece que o irmão está na comunidade para ser santo. E a gente vai esquecer. E aí, porque a gente esquece que ele está na para ser santo, a gente começa a implicar com o irmão, porque acha que ele não quer nada com nada, ou por um monte de coisa, porque chama de preguiçoso e sei lá, tantas coisas que a gente se julga uns aos outros. E a gente esquece que, não, se eu estou na comunidade para ser santo, é porque meu irmão também está na comunidade para ser santo e está todo mundo aqui querendo ser santo junto. Então, gente, vamos nos ajudar a sermos santos, mas não como uma pontada de dedo, olha, você está aqui para ser santo, viu? Você está aqui para ser santo. Não. Ele diz assim, meu irmão, eu sei que você está aqui para ser santo, isso aqui, vamos aqui, deixa eu te ajudar, vamos junto. Entendeu? Então, assim, se o irmão é desorganizado e bagunçado e você é super organizado e a desorganização do seu irmão lhe incomoda, ajude ele, porque a gente está no mesmo time. Entende? Às vezes a gente fica competindo com coisas que não tem nada a ver. Eu me lembro que teve uma época, numa das missões que eu passei, há muito tempo atrás, era uma briga eterna entre o Ministério de Liturgia e o Ministério de Música. O pessoal da música não gostava da liturgia, o pessoal da liturgia não gostava da música. E era uma briga eterna, e eu digo, gente, a gente está no mesmo time. O objetivo da música é enriquecer a liturgia. E o objetivo da liturgia é fazer uma celebração o mais bonita possível. A gente está no mesmo time, a gente não está competindo. Então, dentro da comunidade, às vezes a gente esquece que a gente está no mesmo time, que a gente quer a mesma coisa, que está todo mundo aqui para ser santo, que está todo mundo aqui buscando um objetivo comum, que é o quê? A edificação do reino de Deus. Meu irmão, a gente não faz nada na comunidade porque alguém mandou. A gente não está na comunidade porque alguém mandou. A gente está aqui porque Deus nos chamou, porque Deus nos escolheu para viver na vida comunitária uma via de santidade. Dentro dessa via de santidade,
o Senhor nos dá irmãos. E dentro dessa vida de santidade, o Senhor nos dá apostolados. E dentro dessa via de santidade, o Senhor nos dá formadores. E todos nós estamos no mesmo time. Porque se o formador comunitário começa a desconfiar dos seus formandos, ele vai começar a perseguir os formandos. Se o formando começar a desconfiar do formador comunitário, ele vai começar a desobedecer o formador comunitário. Se o pessoal... Entende? Nós não estamos aqui porque alguém mandou. Nós não somos simplesmente servos de Jesus. Nós somos almas esposas. Nós consagramos as nossas vidas porque Deus nos ama e porque nós amamos a Deus. Nós não consagramos a nossa vida para construir uma carreira dentro da comunidade. Nós não consagramos a nossa vida para um dia ser autoridade. Nós não consagramos a nossa vida para que as pessoas gostem de nós. Nós consagramos a nossa vida para amar a Deus. E esse é o objetivo principal. Então, meu irmão, eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes a gente se desdobra por um apostolado, a gente se dá todo naquele apostolado, aquele apostolado não dá fruto. E é muito cansativo, é muito frustrante. Nós somos seres humanos. A gente queria que a gente desse trabalho, assim, que a gente trabalhasse e o nosso trabalho desse fruto. É verdade, é fato. E é muito frustrante, a gente fica triste. E isso é fato, e ninguém pode mudar isso. Mas lembrar-se que nós não estamos na comunidade nem para dar fruto. Então, às vezes a gente também espera isso dos irmãos, espera que os irmãos dêem fruto. Se o irmão tiver desejo, se ele tiver um desejo de ser fiel, um desejo de vida comunitária, um desejo de se dar, ele já está no bom caminho. E nós vamos ajudar a crescer uns aos outros. Me vem à mente uma comparação bem interessante. Nós estamos na casa do Pai. A parábola do filho pródigo fala do filho que vai e gasta tudo e tem o filho mais velho que está lá. Mas a gente esquece que na casa do Pai tudo é nosso. O reino de Deus também é nosso, é a minha casa. Então não existe isso de, não, eu só cuido do rebanho, eu sou pastor de ovelhas e eu cuido do rebanho. E o outro ali vai tirar água para levar a água para casa. Na casa do Pai todo mundo faz tudo. É aquela coisa da empresa familiar e a empresa multinacional. Numa empresa multinacional, cada um tem a sua função, eu sou contratado para aquilo e eu só faço aquilo que me foi pedido. Então, se a faxineira faltou, ninguém vai varrer o chão. Numa empresa familiar, se a faxineira faltou, o dono vai varrer o chão. Ou o filho do dono vai varrer o chão. Porque ele aprendeu do pai como é que faz. Porque o pai vai ensinar ao filho o que é que ele gosta, como é que ele pensa, como é a maneira dele de negociar, onde é que ele compra, para quem que ele vende, o que é que ele escolhe, o que é que é a melhor qualidade, o que é que não tem tão boa qualidade. E o filho, porque ama o pai e porque quer ser como o pai, aprende aquilo do pai. E o filho dá a vida por aquilo que é do pai, porque também é dele. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho, ele tinha esquecido que ele era filho. Ele tinha esquecido que ele também era um filho do pai. E que tudo aquilo era dele também. E ele estava se tratando como um empregado. Ele estava se tratando como um funcionário. Então, dentro do reino de Deus, nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos para construir o reino de Deus. Então não importa se eu estou fazendo faxina ou se eu estou fazendo uma pregação para 5.000 pessoas. Não é o fato das pessoas olharem para mim e me admirarem que isso está edificando o reino de Deus. Porque a edificação do reino de Deus não importa. As ações e aquilo que transforma o reino de Deus na economia da salvação, ela vai muito além de simplesmente aquilo que eu faço ou eu deixo de fazer. A economia da salvação
ela não importa aquilo que eu faço, mas o amor com que eu faço aquilo. E aí a gente vai ter um olhar atento para construir o reino de Deus. Felipe, parece que você esqueceu aí que nós estamos falando sobre a oração comunitária. De forma nenhuma. Porque na oração comunitária é esse o espírito. Na oração comunitária, eu me coloco na oração comunitária em vista de enriquecer a minha comunidade, a minha célula, a minha casa comunitária. Na oração comunitária, eu vou buscar me abrir e ouvir a palavra, aquilo que o Senhor tem para dizer, não simplesmente para me mostrar, mas para servir os meus irmãos, para estar diante de Deus como aquele que vê o todo, que diz não importa se eu sou formador comunitário ou se eu sou postulante, importa que eu estou aqui para edificar o reino de Deus. Porque no reino de Deus não importa o cargo, sinceramente. Eu estou repetindo muito isso porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece o básico. Assim, a gente esquece que Deus nos ama não pelo aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente é. A gente esquece que a gente é amado e valorizado por Deus pelo nosso ser e não por aquilo que a gente bota para fora. Então, quando a gente vai para a oração humanitária, esse deve ser o intuito. Eu dizer, Jesus, eu estou aqui diante de ti para amar os meus irmãos. Deus nos colocou na comunidade para que nós edifiquemos o reino de Deus. E como é que a gente edifica o reino de Deus? Amando. Amando os nossos irmãos. De maneira muito concreta. Aí eu vou entrar na maneira muito concreta. Eu vou amar o meu irmão fazendo alguma coisa por ele. Eu vou amar o meu irmão agindo. E eu vou amar o meu irmão rezando. É aquilo assim, como tá todo mundo junto, como tá todo mundo jogando no mesmo time, como tá todo mundo. Eu rio porque a comparação de time é muito pequena para isso, mas é só para vocês entenderem. Como eu amo o meu irmão, quando ele tá fraco, eu boto ele no braço e eu levo ele. Porque eu sei que lá na frente, quando eu fraquejar, ele vai estar do meu lado. E todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por purificação, todos nós passamos por imensas dificuldades. Mas dessas dificuldades a gente precisa ser um pelos outros. Eu falei muito, vamos partilhar de dois em dois. Vocês partilhem de dois em dois. E aí daqui a pouco a gente continua falando, porque eu acho que eu me alonguei muito. Então, daqui a 2 minutos vocês dão o play de novo. Então, vamos voltando para o segundo momento dessa nossa partilha, dessa nossa pregação. Enquanto vocês estavam partilhando, eu fiz a barba. Brincadeiras à parte, realmente eu tive de novo alguns problemas mais técnicos. Eu só estou conseguindo gravar a segunda parte muito tempo depois. Como eu vi que precisava fazer a barba, aproveitei o meio do caminho. Mas tomara que dessa vez não dê problema. Deus abençoe cada um de vocês. Realmente eu sinto que por causa da oposição que está tendo na gravação desse vídeo, realmente eu imagino que Deus deseja falar muito para mim e para vocês através dele. Eu acho que para mim mais do que para vocês, porque eu estou escutando várias vezes. Então vamos voltar. Uma coisa que eu queria fazer antes da gente continuar, que a gente acabou de voltar desse momento de partilha, mas eu acho que vale a pena olhar para o irmão que está do lado, levando em consideração que estamos no retiro. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, eu quero ser santo, irmão. Pode dizer uns para os outros e preste atenção no seu irmão dizendo que ele quer ser santo e acredite nele, porque é verdade. Vamos olhar uns para os outros e dizer, irmão, eu quero ser santo. Olhe aí para um, olhe para a esquerda, para a direita e diga assim, irmão, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Porque eu sei que você diz de todo o seu coração que você quer ser santo, que você quer ser santo. Mas muitas vezes a gente esquece que o nosso irmão também quer. E a gente começa a olhar só para os defeitos dele. Voltando do que a gente estava partilhando, a oração comunitária, isso é um momento de edificação comum. A oração comunitária, como eu já estava dizendo e estava continuando o raciocínio,
A oração comunitária é esse momento onde nós vamos para crescer juntos, para louvar juntos, para amar o Senhor juntos. A oração comunitária é um momento onde nós vamos nos refrescar de Deus, mas a nossa postura não deve ser aquela que vai para a oração comunitária como quem quer receber. Nossa postura na oração comunitária deve ser como aquele que quer dar. Porque se a gente vai como quem quer receber, a gente começa a se tornar passivo e a gente não se abre à ação de Deus. E Deus não pode falar para os nossos irmãos através de nós. E aí, se todo mundo se coloca na mesma postura, Deus fica sem poder fazer nada, porque ficam uns esperando pelos outros. E como cada um de nós é responsável pela edificação dos nossos irmãos, acaba que a gente deixa de lado essa responsabilidade que nos foi confiada. Eu, pegando um trecho dos estatutos, você pode pegar os estatutos no parágrafo 41, onde fala da oração comunitária. E eu queria colocar um momento interessante que fala assim: uma vez por semana, esse momento será vivido com a comunidade de aliança. A comunidade de vida, no final da tarde, reúne-se por 1 hora em oração comunitária. Uma vez por semana, esse momento será vivido com a comunidade de aliança. Como uma comunidade carismática de louvor, vivenciamos na oração comunitária esse chamado de toda a sua potência e plenitude, permitindo que o Senhor possa nos curar e edificar através da ação do Espírito Santo, por meio do uso dos seus carismas e da abertura à sua unção e condução. Os carismas devem ser acolhidos com gratidão, usados para edificação e segundo o discernimento e as orientações da Igreja. Nesse momento, apresentamos ao Senhor a nossa vida, nossas dores e alegrias, desafios e vitórias, a fim de que saiamos revestidos do seu amor, que deve impregnar o nosso viver. Esse momento será também de arrependimento, adoração, escuta e intercessão pelas necessidades da comunidade, da Igreja e do mundo. E eu quero pegar o trecho mais no final, onde ele fala assim: nesse momento apresentamos ao Senhor toda a nossa vida, nossas dores e alegrias, desafios e vitórias, a fim de que saiamos revestidos do seu amor, que deve impregnar o nosso viver. A gente não vai para a oração comunitária para entregar só as nossas dores, nem só as nossas alegrias, nem só os nossos desafios, nem só as nossas vitórias. Nós vamos para a oração comunitária com a finalidade, a fim de que saiamos revestidos do seu amor, que deve impregnar o nosso viver. Qual é a finalidade da oração comunitária? Ser revestidos do amor de Deus. O que a gente faz na oração comunitária? A gente apresenta a nossa vida, apresenta ao Senhor a nossa vida, com as dores, alegrias, desafios, vitórias. E o que mais que a gente faz na oração comunitária? A gente tem momentos de arrependimento, adoração, escuta e intercessão pelas necessidades da comunidade, da Igreja, do mundo. Existem diversas categorias, digamos assim, de oração comunitária. Existe oração comunitária de adoração, existe oração comunitária de escuta, de intercessão, momentos de louvor, porque nós somos uma comunidade carismática de louvor. Mais aqui na frente, na página seguinte, lá no número 43, ele fala que o louvor faz parte da essência da nossa intimidade com Deus. A essência, aquilo que é mais importante na nossa intimidade com Deus, o que é? Louvor. A gratidão. O amor esponsal nada mais é do que gratidão. O que fazer, Senhor, a não ser amar-te perdidamente, entregarmos-nos a Ti com toda a nossa fraqueza e apesar dela nos consumir de amor por Ti. E ainda do escrito amor esponsal, o nosso coração só pode ter gratidão eterna, e unir todo o nosso ser para corresponder a esse amor com que o Senhor nos ama. Então, na nossa vida de oração é uma grande oportunidade de louvar ao Pai, porque a nossa vocação é de louvar ao Pai em Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O louvor deve ser sempre marcante na nossa oração, em nossa vida diária, uma postura contínua de gratidão ao Pai. Essa é a nossa vocação, que o nosso louvor alcance as nossas atividades diárias, trabalho e descanso, dores e alegrias, transformando-as em ofertas agradáveis àquele que vive. Moisés ele fica redundante. O parágrafo 43 dos Estatutos é muito parecido com o final do parágrafo 41.
nas nossas dores e alegrias, nas nossas dificuldades, desafios, nas nossas vitórias. Tudo isso é o que marca a nossa oração comunitária. Felipe, e como é a oração comunitária Shalom? A oração comunitária Shalom, ela é, antes de tudo, movida pelo louvor e pela abertura ao Espírito. Não existe uma fórmula mágica de oração comunitária. Na nossa oração comunitária, o que acontece normalmente? A gente inicia a oração comunitária clamando o Espírito Santo, e se de uma oração já preparada pela igreja, o Vinde Espírito Santo, ou de uma forma mais livre, com as nossas palavras, ou cantando uma música ao Espírito Santo, a nossa oração comunitária ela é marcada primeiro, antes de tudo, clamar o Espírito Santo. Nós seguimos de um momento muito forte de louvor. Às vezes, antes desse louvor, a gente tem um momento de fraternidade. Muitas vezes a gente esquece desse momento de fraternidade, né? Às vezes a gente passa direto pro louvor e a gente esquece de dar a paz uns aos outros. E dar a paz uns aos outros é muito importante, especialmente pode ser um momento muito grande de reconciliação. Mas antes de tudo, esse momento de dar a paz uns aos outros, ele nos lembra que nós estamos rezando uns com os outros, que nós não vamos rezar sozinhos. Que esses irmãos que nós estamos, como já dizia, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos juntos. E aí, segue-se um momento muito forte de louvor. Depois desse momento de louvor, a gente se abre ao Espírito e espera a condução do Espírito Santo naquilo que ele vai dizer. Normalmente a gente se abre às moções e, de acordo com a moção do Espírito Santo, nós vamos seguindo as orientações do Espírito, seja para rezar, para cantar, para fazer alguma coisa. E aí, sempre a gente conclui com uma Ave Maria, e aí a gente tem um momento de partilha. Às vezes a gente acha que a oração comunitária só é oração comunitária se tiver isso. E aí a gente engessa muitas vezes a oração comunitária. O Espírito Santo ele não começa a agir depois que a gente faz o sinal da cruz. O Espírito Santo age durante todos os momentos do nosso dia. O Espírito Santo age mesmo quando a gente não está prestando atenção. E aí entra mais uma coisa. Será que a gente tem que realmente começar a oração comunitária batendo palma e cantando uma música bem animada? Será que um dia, se o Espírito Santo não mover, se a gente começar a oração comunitária de joelhos, ou se a gente começa a oração comunitária, em vez de a gente começar louvando, a gente começa pedindo perdão? Muitas vezes a gente tem a tendência de cair no mesmo ritmo, assim, toda vida a gente faz as mesmas coisas, a gente cai numa mesmice, e a gente sempre faz do mesmo jeito, e a gente esquece que o Espírito Santo também é criativo. Lógico que existe uma forma de fazer, e Deus faz através dessa forma de fazer. Existe um costume, uma tradição que é da comunidade, que não é simplesmente quebrando a tradição que o Espírito Santo vai agir. Mas muitas vezes a gente está tão no automático que a gente se esquece de abrir ao Espírito Santo e ver se o Espírito não quer sondar alguma coisa mais. Eu lembro que teve uma época de uma missão em fundação que eu morava, que Deus nos falava muito de louvor. Todas as orações comunitárias que nós nos uníamos para rezar, Deus falava do louvor. O louvor como a chave de quebrar as maldições, o louvor como a abertura das portas do apostolado. Era uma fundação, a gente não sabia direito para onde a gente ia. E o Espírito Santo nos falava muito de louvor, até que houve uma orientação da formação comunitária. Vamos fazer nas nossas orações comunitárias a partir de hoje, durante um mês, pelo menos 20 minutos de louvor. Era uma coisa assim, a orientação era bem relógio mesmo. 20 minutos, era meia hora da nossa oração comunitária, era só de louvor. E a gente tinha que, assim, a gente cantava e a gente louvava. E isso fomentou na comunidade, assim, uma gratidão, estar atento muito, nós estávamos muito atentos àquilo que Deus falava de bom, o que Deus fazia de bom. E pequenas coisas eram motivos de louvor, porque como a gente tinha que louvar durante 20 minutos, era meia hora, não me lembro, assim, durante bastante tempo da oração comunitária, pelo menos metade da oração comunitária, nós estávamos atentos a tudo de bom que Deus fazia. Isso gerava uma gratidão muito grande no nosso coração. E alguns irmãos ficavam anotando durante a semana coisas para poder louvar mais. Mas isso foi muito bom, porque gerou
um positivo otimismo dentro da comunidade. Gerou assim, pessoas que diziam, não, vai dar tudo certo, né? E isso foi muito bom para a comunidade. E realmente as nossas orações, Deus faz isso, Deus age com poder, porque a gente se impunha a louvar. Ah, Felipe, mas isso aí às vezes ingessa a oração comunitária. Como é que o formador da comunidade não vai louvar meia hora? E o Espírito? Evidentemente que o Espírito Santo fazia. A gente também não ficava esperando a meia hora, mas a gente clamava a criatividade do Espírito para alongar, para forçar um alongamento de louvor dentro da oração comunitária. Não para forçar o Espírito, mas para forçar a nós mesmos a louvar o Senhor melhor, sabe? Isso abre o nosso coração. Né? Por exemplo, algumas vezes o Senhor nos inspira dentro da oração a fazer a oração comunitária como uma forma de intercessão. O início de um cerco de Jericó, por exemplo, ou o início ou mesmo uma oração pedindo por um evento da comunidade que vai acontecer, ou por um período festivo, alguma coisa que a comunidade está preparando. Por que não fazer um momento de oração e já começar pedindo o Espírito Santo para rezar? Né? E aí não precisa necessariamente cantar uma música de louvor, bater palma, depois cantar a música do Espírito Santo, levantar os braços, orar em línguas, porque às vezes a gente acaba transformando isso em passos da oração comunitária que não necessariamente são passos que devem acontecer. Eu espero que vocês estão entendendo o que eu estou falando, que eu também estou simplesmente desinjeçando a oração comunitária. Mas isso não quer dizer que a gente deva tirar a forma, né, o que já existe. Né? Eu não estou simplesmente dizendo que o que a gente está fazendo está errado. De forma nenhuma, eu acho que vocês entenderam. Então, assim, na nossa vida ordinária, Deus nos chama a pelo menos uma vez por semana, no caso, ou 2 vezes por semana, depende da missão onde você está. Isso, comunidade diária, essa comunidade de vida são todos os dias, mas pelo menos 2 vezes por semana a gente para tudo, e em comunidade a gente reza. E a nossa oração em comunidade deve ser muito diferente da nossa oração pessoal. Essa oração comunitária deve ser um momento de oração onde nós estamos para nos apoiar uns aos outros. E a nossa postura dentro da oração comunitária, não só da oração comunitária, mas da vida comunitária, deve ser: eu estou aqui para amar, eu estou aqui para ajudar. Porque se a gente partir daquela coisa, não, a oração comunitária ajuda uns aos outros, então por favor, todo mundo me ajude. Aí você fica esperando que os outros se ajudem, ninguém se ajuda, porque está todo mundo esperando que os outros lhe ajudem. Irmão, pode ser que você esteja mal em um determinado aspecto da sua vida. Pode ser que você esteja com saudade da sua família. Pode ser que você esteja com dificuldade, uma dificuldade qualquer. Mas isso não significa que essa dificuldade é maior do que a sua capacidade de amar. A sua dificuldade não é maior do que a sua capacidade de amar, irmão. E eu garanto, e é isso a gente já ouviu 1 milhão de vezes como uma ladainha dentro da comunidade, a gente já foi repetido 1 milhão de vezes, que é saindo de si que a gente é feliz. E realmente é verdade. É verdade. Quando a gente não pensa em si mesmo, quando a gente descentraliza, a gente é muito mais feliz. Quanto mais centralizado nós estamos nos nossos problemas, mais infelizes nós somos. Quanto mais... eu me lembro que essa frase me foi dita no meu discipulado, que na época ainda era noviciado. Diz assim: quem quer pegar o Cristo sem a cruz, acaba tomando a cruz sem o Cristo. Essa frase é muito forte. Quem quer tomar só o Cristo sem a cruz, acaba pegando só a cruz sem o Cristo. O que isso quer dizer concretamente? Quer dizer que quando a gente quer abraçar a vida em Deus, quando a gente quer abraçar a nossa vida consagrada, né, na maneira de dizer, nessa nossa vida entregue, né, que nós não somos concretamente vida consagrada na igreja, o que eu quero dizer assim, quando nós separamos a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós fazemos nossas promessas temporárias ou definitivas, quando nós nos comprometemos diante de Deus a entregar a nossa vida para Ele, a gente tem uma tendência, não no começo, mas depois que a gente passa um pouquinho, a querer pegar só o que é bom e querer excluir o que é ruim. E o que acontece é que
aquilo que é ruim a gente não tem como tirar. E a gente acaba focando os nossos olhos só naquilo que é ruim. E basicamente a gente acaba esquecendo das coisas que são boas na entrega de vida a Deus. E nisso que a gente esquece, a gente acaba só com a cruz sem o Cristo. Entendem? Abraçar o Cristo e a cruz significa abraçar tudo. Abraçar aquilo que me deleita, aquilo que consola o meu coração, que é Deus, que é o próprio Deus, que me ama, que me abraça, que me acolhe, que é meu tudo e que me consola. E eu acabo ficando só com as dificuldades, focando só na saudade, ou só na falta de sono, ou só nas dificuldades, né? Às vezes, gente, é fato que a gente, como Shalom, eu estava uma vez fazendo uma partilha com um vocacional lá de Budapeste e falando dos compromissos de vida comunitária, daquilo que são os compromissos da comunidade de aliança, e falando da oração pessoal, da missa diária, e falando. E aí uma das meninas do lado do vocacional diz assim: fica aí, tu dorme? Eu coisa assim: quantas horas tu dorme por dia? Porque é impossível, né? Assim, ela não disse isso, mas ela perguntou: quantas horas tu dorme por dia? Realmente é um desafio muito grande, né? Assim, e a gente, como Shalom, a gente vai estar sempre cansado. Mas não, lógico, não pode ser um cansaço que vá além das nossas forças. Formadores e irmãos, prestem atenção uns nos outros. Às vezes a gente precisa parar e descansar mesmo. Né? Eu não estou dizendo que essa é a nossa vida, a gente vai ver cansado, então aceite. Não é isso de forma nenhuma. Mas nós cansamos e faz parte do desafio a gente cansar mesmo. Mas também faz parte da vida comunitária prestar atenção e descansar. A gente precisa descansar para se cansar mais, né? Assim, não é descansar porque a gente se centralizou não, eu estou muito cansado agora, eu não vou mais fazer nada porque eu estou cansado. Também não é assim, e a gente sabe que não é e que não convém. Mas, assim, cabe ao irmão dizer: não, irmão, realmente você está cansado. Eu acho que você precisa descansar. E assim, enfim, Deus sabe o que Ele pode fazer por cada um de nós. O que eu quero dizer é: se você está cansado e você se centraliza no seu cansaço, o seu cansaço vai virar o centro de tudo. E aí você vai perder as coisas boas, que é estar entre irmãos, vai perder as coisas boas, que é amar o irmão, as belezas e as alegrias da vida fraterna. E você vai perdendo a graça de Deus dentro da própria oração comunitária. Se você vai para a oração comunitária centralizado no seu cansaço, você não vai nem se levantar, você não vai nem louvar direito. E essa falta de louvor diante de Deus vai te fechar a abertura aos dons, porque você está cansado, você não quer se abrir ativamente aos dons, e aí você não vai edificar os seus irmãos. E a oração comunitária vai ser mais uma oração comunitária onde Deus não falou nada. E aí, meu irmão, isso aí vira uma bola de neve. Se você centralizar naquele que é ruim, eu dei um exemplo do cansaço, pode ser outra coisa, pode ser a saudade, sei lá. Mas se você centralizou no seu cansaço, você perdeu. Você perdeu a oportunidade de amar os seus irmãos, você perdeu a oportunidade de se deixar edificar pela vida comunitária, pela oração comunitária. E aí as coisas vão perdendo sentido porque já não é mais tão bom. E quando você menos vê, você já nem mais está rezando, nem está mais fazendo oração pessoal, porque a oração pessoal é cansativa também. E aí isso vai nos distanciando de Deus. Então, o que eu queria dizer é assim: ânimo, gente, ânimo. Não vamos olhar para as nossas fraquezas, não vamos olhar para o nosso cansaço. Coloque o foco e o centro da sua atenção em Deus e naquilo que é bom. Sem esquecer, tem dificuldade, a gente não pode separar, assim, não existe uma separação. O joio e o trigo crescem juntos. O joio e o trigo crescem juntos, mas, como disse o próprio Senhor, basta-te a minha graça. É a tua graça que... Não olhe para os seus pecados, meu irmão, não olhe para os seus pecados. Olhe para a graça de Deus. Se Deus te escolheu, Deus já sabia que você ia pecar, mesmo consagrado, tá entendendo? Deus escolheu com os seus pecados e não além dos seus pecados.
Deus escolheu com eles. E Deus sabia que você ia pecar, mesmo depois de entrar na comunidade, mesmo depois de se consagrar. Mas Deus não se centraliza nos seus pecados. Deus lhe dá a sua graça. Então, meus irmãos, eu quero dizer que essa deve ser a nossa postura. Os olhos em Deus, os olhos na graça, os olhos nos irmãos, os olhos nos outros. E aí a gente juntos se ajuda a crescer. E juntos a gente se abraça e a gente cresce junto. Nós estamos todos juntos, por Deus e para Deus, para construir uma vida de louvor. Então, na sua oração comunitária, vá, ame os seus irmãos. Na sua vida comunitária, vá e ame os seus irmãos. Não deixe o cansaço, não deixe as dificuldades tomarem o centro da sua vida, não deixe as dificuldades te pararem. Porque no fim nós vamos para o céu e é isso que conta. O que vale mesmo é o amor de Deus, o que vale mesmo é a construção do reino de Deus. O que vale é a construção do reino de Deus, é para isso que nós ofertamos a nossa vida. Então, meu irmão, Deus abençoe. Conte com as minhas orações. Eu peço, reze por mim, pelas novas fundações, reze pela futura missão de Viena, para que o Senhor abra os caminhos e a gente consiga começar uma obra lá em Viena. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Dentro da unidade do Carisma Shalom, eu os amo muito a todos os irmãos que o Senhor me deu. Deus abençoe e eu vou ficar rezando por vocês. Shalom.